Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução à Economia. O tópico de hoje é produção. Aqui é o Douglas Alencar falando. A produção, né, ou os processos produtivos, né, para produzir qualquer produto, a gente precisa de alguns itens, né? Entre eles, a força de trabalho, o capital, né, ou seja, as máquinas, equipamentos, a área, né, em que esse produto, né, vamos supor aqui de novo, a gente vai produzir aviões, né, a gente precisa das pessoas que vão lá, né, produzir o avião, a gente precisa do capital, né, ou seja, as máquinas que vão fazer ser possível a construção do avião, matéria-prima, né? Ou seja, o ferro, né, que a gente vai usar, ou o material plástico, o espaço, né, ou seja, o galpão que a gente vai usar para produzir o avião. Então, a produção de qualquer bem e serviço, ele necessita dessas entradas aqui, né? E aí a gente entra de um lado, né, os insumos, o trabalho, o capital, acontece alguma coisa aqui nesse lugar, na fábrica, né, ou seja, aqui no nosso galpão, e de lá sai um produto, né, sai o nosso avião aqui. O mistério que acontece aqui dentro, né, de como que entra as coisas aqui e saem produtos aqui do outro lado, vocês vão ter nos estudos do Capital, né, do Karl Marx, lá fica mais claro o que acontece aqui dentro, né. De toda forma, esse é o processo produtivo, né. E a produção, a gente tem duas nomenclaturas aqui, né. Tem a eficiência técnica e a eficiência econômica. A eficiência técnica é o seguinte: a gente está pensando entre dois processos, tem dois processos produtivos diferentes, e aí a gente quer saber qual deles utiliza menos fatores de produção. Então, eficiência técnica está ligado com a ideia de que uma das formas de produzir um determinado bem ou serviço, essa forma utiliza menos fatores de produção, menos trabalho, menos capital, menos terra e por aí vai. Tudo bem? Eficiência econômica, por sua vez, a gente está olhando para dois processos e aí a gente quer saber qual deles é que tem o menor custo de produção, né? Então, eficiência técnica tem relação com menos fatores de produção, eficiência econômica tem a ver com qual é mais barato, né? Nem sempre essas coisas são iguais, tudo bem? Muitas vezes você tem eficiência técnica, mas o custo é maior, né? Muitas vezes você tem um custo menor de produção, mas você não tem eficiência técnica, né? Então, isso é importante. Para produzir, né, ou seja, a função produção, falei lá para vocês que entram umas coisas aqui, acontece alguma coisa aqui no meio e aqui do outro lado vai sair o avião, né, sai o produto. A produção de qualquer bem e serviço, ele depende de trabalho, depende de capital e depende de matéria-prima. A gente nos nossos exemplos aqui, né, nós vamos nos concentrar em capital e trabalho. Só por facilidade, né, não muda tanto se a gente coloca matéria-prima. Apenas para facilitar a nossa vida aqui, né. No curto prazo, né, isso aqui vem da microeconomia, né, a gente tem capital e trabalho, né. Só que no curto prazo, a única variável que a gente consegue modificar, né, que a gente consegue dar impacto, aumentar ou diminuir, né, é o trabalho. Porque o capital, no curto prazo, ele é fixo, né. Vamos supor a universidade onde você estuda, a escola que você estuda. Se a administração resolver construir mais um prédio, você não constrói um prédio de um dia para a noite. Demora para construir esse prédio, né? Às vezes 2 anos, 3 anos, né? Então, no curto prazo, você não consegue aumentar o espaço físico muito rápido, você não consegue aumentar o capital de forma rápida, né? Se você
for uma grande siderúrgica, né, que transforma o elemento que você tira da natureza, né, o ferro que você tira da natureza, a uma chapa de ferro, né, que a gente possa usar nas construções, né. Um forno desse, né, porque você precisa construir, demora 5 anos para ficar pronto, né. Então, o capital, de fato, ele é fixo no curto prazo. O que você pode variar no curto prazo é o trabalho, né? Então, o que a gente está chamando aqui de análise de curto prazo significa exatamente isso, que no curto prazo, o único fator de produção que vai variar é o trabalho. Então, a gente só vai variar o trabalho no curto prazo. Aqui a gente começa a entrar nos conceitos. Então, né, a gente vai fazer uma análise de curto prazo, onde a gente só vai variar o trabalho. E aí a gente precisa pensar em algumas coisas, né? Primeiro, o produto total, né? O produto total, PT aqui, ele é igual à quantidade produzida, né? A gente tem a produtividade média, né? O que é a produtividade média? Você pega o produto total e divide pela quantidade de trabalho. Aí você vai ver quanto de produto cada trabalhador produz, né? A produtividade média é isso, né? Para cada trabalhador, quanto que a gente tem de trabalho para cada trabalhador. Então, essa é a produtividade média, né? É PMEM, né? Que aqui a gente está olhando para o trabalho. A gente pode olhar para a produtividade média do capital também. É só dividir o produto total pelo capital, né? Com isso a gente tem a produtividade média, né? Ou seja, a produtividade média do capital. Então, por enquanto, a gente tem isso, né? Então, vejam vocês, né? Então, existe uma relação, deixa eu falar aqui de outra variável que eu não coloquei, não sei porquê, mas é a produtividade marginal do trabalho. O que é a produtividade marginal? A gente quer saber, dado que eu aumento N, então eu aumento um trabalhador a mais aqui, o quanto isso me gera de produto total. O quanto aumenta a produção, dado que eu coloco um trabalhador a mais. Isso é a produtividade marginal, né? Ou seja, marginalmente, o quanto aumenta a produção, dado que eu aumento a quantidade de trabalho, né? E aí existe uma relação entre produto total, produtividade média e produtividade marginal, que a gente vai ver graficamente no próximo slide. Bom, nessa parte aqui de cima, a gente tem o produto total, né? Ou seja, o produto total vai crescendo, né? Conforme eu vou colocando trabalhadores. Então, nesse N0 aqui, né? Eu tenho, sei lá, 5 trabalhadores, eu vou ter esse PT1 aqui, esse PT0, aliás. Se eu aumentar a quantidade de trabalhadores, não, aqui é 1, né? Vamos supor que aqui foi para 3. No N2 aqui são 3 trabalhadores. Aí a gente vai ter essa quantidade PT1 aqui. Aqui é 1, na verdade, né? Então, o aumento de N0 para N1, o produto sobe de PT0 para PT1, tudo bem? Então, conforme eu vou colocando trabalhadores, o produto vai aumentando. E ele vai aumentando, vejam vocês, quando eu coloco 6 trabalhadores, a gente chega aqui no produto máximo, né? Por quê? Se a gente colocar, vamos supor que a gente resolva colocar aqui 7 trabalhadores. Se a gente colocar 7 trabalhadores aqui, o produto, né, o PT2 aqui, vai ser maior que o PT3, ou seja, eu aumentei um trabalhador, né, de 6 para 7 e o produto caiu.
O que aconteceu? Né? Como dizem os americanos, what the fuck? Né? O que aconteceu aqui? Né? Você aumentou a quantidade de trabalhadores e o produto caiu. O que acontece é que, vamos supor que a gente está lá na nossa fábrica de avião, lá, né? O que acontece é que a gente tem um espaço limitado no curto prazo. O capital, a nossa planta, no curto prazo, ela é fixa. Então, enquanto a gente coloca 6 pessoas trabalhando aqui, elas ocupam o espaço de maneira eficiente, né? Se eu colocar mais uma pessoa, se eu colocar 7 pessoas aqui, a 7ª pessoa provavelmente vai começar a atrapalhar aqui, o espaço é pequeno, as pessoas vão começar a se atrapalhar aqui dentro. Então, em vez de eu continuar aumentando o produto, né, o produto ele vai cair. Bom, o que acontece aqui, né? Vejam vocês, a produtividade média vai acontecendo isso, né? Você vai, o que é a produtividade média, né? Vou colocar aqui nesse canto. A produtividade média é o produto total sobre a quantidade de N. Conforme a gente vai colocando mais gente, vai ter aqui um ponto máximo aqui de produto médio. Depois o produto médio começa a cair nesse espaço aqui. O produto médio começa a cair, né? O que está acontecendo do ponto de vista gráfico? Nesse ponto aqui, ó, o produto total continua crescendo, mas de forma decrescente. Então, até aqui aqui que está crescendo de forma crescente, mas quando o produto médio do trabalho e o produto marginal são iguais, e o produto marginal do trabalho são iguais, nesse ponto a produção começa a crescer de forma decrescente, ou seja, cada trabalhador a mais que eu coloco na produção, ele incrementa cada vez menos produto total. E o que é a produtividade marginal, então? A produtividade marginal, ela no começo, né, nesse começo aqui, ó, aqui, no começo eu coloco, então o que é a produtividade marginal? Estou aqui nesse canto, no canto esquerdo aqui. A produtividade marginal é a variação, quando eu vario o trabalho, quando eu coloco um trabalhador a mais, o quanto de produto a mais ele me dá. A produtividade marginal, ela é crescente no começo. Então, eu vou colocando trabalhadores a mais, só que o custo daquele trabalhador a mais, ele é menor do que o tanto de produto que aquele trabalhador está me gerando. Então, por exemplo, eu coloco um trabalhador a mais, ele mais que dobra a produção. Por mais que eu tenha o custo de salário daquele trabalhador, a produção aumentou muito mais, né? Então, o que acontece nesse caso, né? Então, você está colocando mais trabalhadores e a produção está aumentando mais do que o trabalho, né? Ou seja, o custo do trabalho está caindo, né? Então, nesse começo aqui, ó, aqui, né? Nessa parte aqui, a produtividade marginal ela é crescente. Só que tem um ponto que essa produtividade marginal começa a cair, ou seja, eu coloco um trabalhador a mais e aquele trabalhador não está me gerando muito mais produto do que a variação do trabalho. Até esse ponto aqui. A partir desse ponto, onde a produtividade marginal e a produtividade média são iguais, o produto continua crescendo, mas cada vez menos. Eu vou colocando trabalhadores, o produto está crescendo, mas o produto cresce cada vez menos. Até o ponto 6 aqui, aonde a produtividade marginal do trabalho é igual a zero. Quando a produtividade marginal do trabalho é igual a zero, é quando a gente atinge o produto máximo, né? Então, essas são as relações entre produtividade total, produtividade média e produtividade marginal. Só recapitulando, né? Primeiro, quando a produtividade
média e a produtividade marginal são iguais, né, é quando o produto começa a crescer de forma decrescente, né? Antes disso, quando o produto médio está antes da produtividade marginal, o produto está crescendo de forma crescente. Você vai colocando mais trabalhadores, o produto é sempre maior do que aquela quantidade de trabalhador que você coloca. E quando a produtividade marginal é igual a zero, quando a produtividade marginal cruza o eixo horizontal aqui, que é a quantidade de trabalho, a produtividade marginal é igual a zero. Quando a produtividade marginal é igual a zero, o produto máximo. Então aqui a gente tem o produto total aqui em cima e a quantidade de trabalho. Aqui a gente tem o produto médio, o produto marginal e a quantidade de trabalho, né? Então, de novo, quando o produto marginal e o produto médio são iguais, é quando a produção começa a crescer de forma decrescente. Quando a produtividade marginal é igual a zero, é quando a gente tem o produto máximo. É o máximo que a gente consegue produzir sem aumentar o capital, com capital constante. Se a gente quiser aumentar a produção mais, a gente vai ter que aumentar aqui o tamanho da nossa planta. Tudo bem? Lei dos retornos decrescentes do fator, né? Ao aumentar o fator variável, no nosso caso aqui o trabalho, sendo dada a quantidade do fator fixo, ou seja, o capital é fixo, então dado que eu estou aumentando N, mas supondo que o capital é fixo, a produtividade marginal cresce até certo ponto. A partir dali decresce até se tornar negativa, né? Nesse caso aqui, se a gente coloca mais um trabalhador, né, vamos supor aqui a gente colocou 7, o que acontece? A produtividade marginal vai ser negativa, né? Vai estar em algum ponto aqui embaixo. Tudo bem? Então essa é a lei dos rendimentos, lei dos rendimentos decrescentes do fator, ou seja, quando a gente está olhando no curto prazo. O que é o curto prazo para a gente aqui? O curto prazo é quando a gente não consegue variar o capital, né? Supondo o capital fixo no curto prazo. Bom, no longo prazo, né, aí as coisas mudam de figura, né? Porque no longo prazo, nem capital, nem trabalho é fixo. Agora a gente pode variar tanto o trabalho, né? A gente pode aumentar o trabalho e a gente pode aumentar também o capital, né? Nesse caso, a gente tem o que é conhecido pelos economistas de economia de escala. Qual que é a ideia de economia na escala? Vamos supor, a gente tem aqui trabalho e capital. Nós teremos retornos crescentes de escala se, quando eu dobro o capital e dobro o trabalho, então estou dobrando aqui o capital e estou dobrando o trabalho, isso mais que dobra a produção. Então eu dobrei aqui o capital, dobrei o trabalho e a produção aumentou 3 vezes. Se isso acontecer, a gente tem retorno crescente de escala. Por outro lado, eu posso dobrar o trabalho, dobrar a quantidade de trabalhadores, dobrar a quantidade de capital e a produção ela pode só dobrar, né? Que aqui é a quantidade produzida. Se isso acontecer, a gente tem retornos constantes de escala. E às vezes eu posso dobrar o trabalho, dobrar o capital e a produção menos que dobrar, né? A produção aumentou menos que a quantidade aqui de capital e trabalho que eu coloquei na fábrica, né? Se isso acontecer, a gente tem retorno decrescente de escala. Então é isso, essa parte de produção é isso, né? Aqui no longo prazo é mais fácil entender.
Muito obrigado por assistir a aula até aqui. Espero vocês na próxima aula. Curtam o canal, dê o like e até a próxima.